Salve, salve galera, beleza? Aqui quem fala é o Albuquerque. Então, hoje vamos fazer uma videoaula aí de cabelo, né? Crespo. Eu vou usar como referência o Mano Brown. Esse desenho no lápis, grafite, né? Eu mesmo fiz. E hoje a gente vai falar um pouco sobre cabelo crespo. Essa textura de cabelo aí, com essa impressão de fio a fio. Beleza? Vamos que vamos então? O princípio desse cabelo é risquinhos curtos, porém circulares. Entende? Não tem muito mistério não. Só tem que ter assim bastante paciência. Então, vai vendo que são risquinhos, um embaixo do outro, um do lado do outro, um por cima do outro, entendeu? E preenchendo a fibra do papel. E é bem alternado mesmo, não tem uma regra, não tem uma linha, entendeu? Você vai fazendo e preenchendo, fazendo movimentos circulares e vai preenchendo. Lembrando de deixar a ponta da caneta um pouco mais para cima, já que essa parte ela vai ser um pouco mais escura, né? E salvando aquela borda ali perto da testa, né? Aquela junção do cabelo com a testa. A gente não vai mexer por agora. E nem lá em cima, que é a finalização lá. E ao redor dele também, entendeu? Só vamos fazer o meio por enquanto. Galera que tiver alguma dúvida também, chama lá no Instagram. Vou deixar o Instagram aí pra gente trocar uma ideia depois. Quem fizer também, depois manda lá que a gente dá uma olhada. Olha aí, um processo de paciência. Eu não gosto de fazer alternado demais, espalhando demais logo no começo, até porque essa faixa aí que eu fiz, que parece uma faixa, né? Ela é a parte mais escura da sombra. Então, assim, como ela é a parte mais escura, eu começo por ela. Normalmente na caneta Bic eu faço dessa forma. Começo pela parte mais escura. Outra coisa também é que se eu faço espalhando logo em tudo, depois eu meio que me perco, aí começo a não definir tão bem a parte escura da clara. Então eu prefiro fazer dessa forma aí porque eu consigo me guiar melhor. Olha lá, eu chego perto, mas não faço nessa parte da testa. Eu posso vir escurecendo com essa própria caneta, a comum da Bic. Eu faço um pouco mais de força e ele vem escurecendo mais um pouco. Porém, eu acho que deixa um traço muito grosso. Então o que eu faço? Eu prefiro usar aquela cristal, que é essa daí, olha. Essa que é a amarelinha, né? Porque ela tem a ponta um pouco mais fina, ela dá um acabamento bacana para esse tipo de fio e a tinta dela é um pouco mais grossa. Isso que eu estou fazendo aí é limpando a ponta, viu? Muita gente reclama que essa caneta suja muito, despeja muito pingo de tinta. É por conta disso, é sempre bom a gente ir limpando a ponta. Então, com essa caneta, eu consigo fazer uma textura mais fina de cabelo e mais escura. Por que eu não comecei usando ela? Porque nesse desenho de bic eu sempre gosto de fazer uma base. E essa base normalmente eu faço com aquela outra caneta, que ela é um pouco mais grossa e um pouco mais clara assim a cor dela, né? Então é o jeito que faz, né? Se fizer direto com essa daí deve dar certo também, mas enfim, cada um faz de um jeito, né? Se sente confortável de fazer de um jeito. Olha lá, mesmo esquema, olha, risquinhos por cima de risquinhos. É como se eles fossem fazendo uma mola assim, né? A impressão que dá é mais ou menos assim, de mola. Bem alternado, gente. É uma coisa que vale lembrar no realismo, que eu gosto muito de seguir essa linha, que é o seguinte: o que define para mim o realismo das outras coisas é não ter um padrão. Entende? O cabelo a gente nunca vai fazer assim exatamente todos os fios iguais. Então, como os fios eles são muito alternados, são muito desconexos, assim, não tem uma linha certa, então é bom que a gente faça realmente assim, a expressão talvez seja até meio adoidado, assim, entende? Curtinho, porém solto, né? Nada de muito risco, muito certo, assim, é bem zigue-zague mesmo.
pro cabelo crespo, né? Para uma barba também, o princípio é esse aí. Mais pra frente eu vou fazer um vídeo fazendo de barbas também. Mantendo a distância ali da junção com a testa, depois eu vou dizer o porquê, e focando mais nessa parte do meio aí, porque essa parte aí ela é mais escura, né? Lembrando de limpar a ponta dela. Esse papelzinho aí eu uso em cima da mão para não ficar manchando o desenho. Senão a palma da mão às vezes vai suando um pouco e você vai arrastando por cima do desenho, você vai manchando ele todo. Outra coisa também que eu não sei se vocês repararam, o decalque aí eu não fiz de lápis. Normalmente eu faço um decalque a lápis. Esse daí eu já comecei a fazer ele direto na caneta. Por quê? Porque se eu faço a lápis, depois eu vou ter que passar a caneta por cima. Então assim, mais pra frente também eu vou falar um pouco sobre esse decalque aí, que já vai um decalque direto, né? Para esse aí eu só fiz só essa parte sobrancelha e cabelo aí, mas enfim. Aí você já ganha até um tempo fazendo direto na caneta. Agora essa parte de cima, como ela é mais clara, eu já voltei para aquela outra caneta, a Bic comum mesmo. Por quê? Porque ela é um pouco mais clara. Poxa, Igor, mas depois você vai voltar para a caneta, para outra caneta, não tem problema não. É assim mesmo. Lembrando de não precisa deixar o dedo tão perto da ponta, dá uma afastada. Vai te dar mais mobilidade. Não tem mistério. A gente vai fazendo esses risquinhos e aí no começo a gente não vai vendo, né, a forma deles, fica um pouco assustado. Isso aí também é uma coisa que define muito o realismo de outros desenhos. Muita gente desiste de fazer o realismo por conta disso, porque não vê forma. Se eu passasse uma linha grossa ao redor de todo o cabelo ali, e da testa e da sobrancelha, rapidinho já veria uma forma assim, né? Rapidinho já teria já um esboço mais concreto. E aí como o realismo ele é uma construção, então, né, muita gente às vezes não espera que fique pronto assim, né? Já quer, não espera a construção, já quer ver pronto, né? E aí realmente complica assim, tem que ser escadas assim, a gente vai fazendo de pouquinho em pouquinho e vai construindo. Repara que a parte escura eu fiz bem escura e aí depois eu vim com essa parte aí mais clara nele todo, na parte de cima toda. Porém, da parte escura para clara vai ter um degradê. Lembrando que por cima do cabelo tem um reflexo, né? Tem uma luz que pega, então ela vai ser um pouco mais clara em cima. Mas eu também não subo fazendo o degradê direto não, eu faço dessa forma. Faço a parte escura, faço a mediana para clara e depois eu venho fazendo a junção do degradê. Lembrando a galera aí também que mais pra frente vai sair um workshop online, muito bacana, muito legal mesmo, tudo muito bem explicado. E é isso, fica ligado. Eu venho voltando nessa parte do meio aí pra cima e fazendo já, né, essa parte do degradê. Vamos lá.
Aí vai uma coisa assim, uma dica, meio que uma percepção que eu tive. A caneta Bic, ela é uma tinta, certo? Então a tinta, quando você passa uma tinta na parede, tem a primeira mão, tem a segunda mão. Por que que tem isso? Porque quando você passa a primeira vez, a parede ela puxa essa tinta, entende? Então se ela puxa essa tinta, eu acredito que não deva ser diferente nessas questões de caneta que tem tinta com um papel, né? Que é um material áspero e enfim. Então o que que acontece? Quando você passa a primeira mão, ela puxa um pouco da tinta. Então eu tenho para mim que ela dá uma clareada. E aí depois é que eu venho escurecendo novamente. Ó, eu já fiz uma mão com essa caneta aí, certo? Agora eu estou fazendo outra mão com ela um pouco mais fechado, um risquinho um pouco mais fechado, justamente por conta disso. Por quê? Porque ela deu uma clareada e aí agora eu venho dando uma escurecida e consequentemente preenchendo um pouco mais a fibra do papel também. Você vê que agora, olha, eu vou dar uns riscos um pouco mais curtos. Olha lá, um pouquinho mais curto. Talvez você consiga reparar que na ponta dela aí, para trás, a ponta está um pouco mais escura, onde eu já vim fazendo. Olha lá onde está perto do meu dedo, ali onde eu não fiz ainda, na parte escura. Ela está um pouco mais clara. Então aqui eu venho preenchendo ela um pouco mais, com um risquinho um pouco mais curto e escurecendo um pouco mais. Às vezes para escurecer a gente faz uma força, pesa a caneta, só que não leva em consideração que aquela tinta ali, o papel vai puxar um pouco dela. No grafite, no lápis, eu acredito que isso não aconteça tanto. Por quê? Porque é um material diferente, entendeu? Se você passar um lápis na parede, ele vai ficar daquela cor ali mesmo, entendeu? Olha lá como é que já fica um pouco mais escuro. Aonde eu fiz, da onde eu não fiz. Galera, na hora das videoaulas, tenta assistir ela toda, sem adiantar, porque às vezes é 10 segundos que você adianta, ou 15, que você perde uma dica bacana. Agora eu venho com essa caneta, a cristal, né, da Bic, e venho fazendo os fiozinhos da testa. Também bem alternado. Olha só, é bem alternado mesmo, não tem que seguir um padrão. E alguns fios soltos também. Alguns redondos e alguns soltos. Olha lá, eu fico com uns fiozinhos para fora. No final, galera, isso faz toda a diferença. Depois do trabalho todo pronto, a pessoa que vai olhar seu trabalho vai falar: meu Deus do céu, olha só, tem uns fios soltos aqui como se fosse assim. E realmente, é a naturalidade, entendeu? Agora, se você faz esses fios todos para um lado, né, todos virados para o mesmo lado, vamos supor, a pessoa vai ver que tá todos virados para o mesmo lado, entendeu? Então isso que é bom alternar. Olha lá, é um para cá, outro para lá. É assim que faz. Pelo menos assim que eu faço, né? Tá vendo? Olha? Não segue um padrão. Aí eu não estou adiantando o vídeo. Às vezes alguém pode achar que a mão tá um pouco rápida, é porque chega uma hora que, enfim, né, a prática e parece que dá tipo uma agonia. Você pega um padrão assim, começa a fazer esses risquinhos e a mão parece que vai sozinha, não para mais. Olha lá, o lado esquerdo está um pouco mais escuro, o direito nem tanto. Eu não sei você que está aí, mas já tá dando para ver que é um cabelo, né, um pouco mais cacheado, né, um pouco mais afro. Tem umas barbas que elas são exatamente assim, galera. É o mesmo princípio. É a mesma coisa. Muda um negocinho ou outro, mas o princípio é mais ou menos esse daí. Esse negócio atravessado aí é aquele pente, né, aquela escovinha.
E em cima dele, aí eu não vou finalizar não, vou fazer só a parte de cima do cabelo. Talvez eu faça uma segunda parte desse vídeo, não sei, deixei nos comentários, se quiser, porque nessa parte aí da escovinha para baixo é um degradê, né? Então também dá uma explicação bacana. Aí essa parte de cima é bem o cabelo mesmo, né? Ele mais cheio, assim. Se você fosse fazer um Black Power, por exemplo, com essa técnica aí você faria ele tranquilo. Agora eu venho passando, olha, do meio para cima com essa caneta da Cristal, venho fazendo essa transição aí do degradê. E consequentemente olhando também as partes de baixo ali que faltou, risca. Olha lá o lado de fora também, olha. Bem alternado, uns fios soltos, bem curtinhos. Aí eu tenho o costume de fazer o seguinte, olha, eu vou subindo e descendo, olha. Eu vou fazendo essa parte de cima aí, dou uns riscos alternados. Aí daqui a pouco eu desço, já faço um pouco a parte de baixo, entendeu? Primeiro eu passei aquela outra caneta, a Bic tradicional, e agora eu tô vindo com essa Cristal aí nessa parte de cima, porque com a outra Bic eu dou uma preenchida no fundo. Aí o que que acontece? Com essa daí eu risco um pouco mais. Poxa, pode dar para fazer tudo nela? Dá. Mas se eu faço com a outra uns riscos mais claros e depois venho preenchendo com essa uns mais escuros, o fundo já vai ficando com os claros e o escuro, entendeu? Do que se eu fizer uma só com a mesma caneta. Olha lá, olha, já começa a puxar o degradê. Tipo, dá pra você fazer ele todo com uma caneta só? Dá. Porém vai dar um efeito, entendeu? Não tem certo ou errado, mas vai dar um defeito. Defeito não, efeito, foi mal. Defeito não vai dar não. Aí, galera, eu não tô nem segurando muito na ponta da caneta não, viu? Quase no meio dela, justamente para ter mais leveza e mobilidade assim, né, para que ela fique mais solta. Isso aí é muito importante no desenho a caneta. Você deixar a mão mais solta, entende? Não precisa botar a mão no meio da caneta não. Mas se você chegar ela mais próxima ali entre a ponta e o meio, fica bacana. Olha lá, fazendo mais alguns riscos. Isso aí também é o feeling, assim, né? Você vai olhando aonde você tem que escurecer um pouco mais, vai escurecendo, aonde está mais claro, entendeu? Foi o que eu falei, não tem uma regra, né? Isso aí eu estou compartilhando uma coisa que eu experimentei e deu certo, assim, que eu confio, que eu acredito. Com o tempo você vai evoluindo suas técnicas também, né? Poxa, faz diferente, bacana. Ó, alguns fios soltos lá em cima também. Tem gente que olha esse tipo de cabelo e pergunta assim, meu Deus, como que você conseguiu fazer isso? Simples. Fui fazendo um passo a passo, fui escurecendo aos poucos, fui deixando a mão mais alternada possível para que não ficasse um padrão. Olha aí como é que tá ficando. Galera, muito importante também, trabalhe com boas referências. Tenta imprimir um desenho bacana, com a qualidade boa. Procura uma impressora boa também para imprimir, isso faz toda a diferença. Eu imprimo uma qualidade boa de folha e ainda boto na tela do celular para pegar assim o máximo de detalhes possível. Qualquer dúvida também, dá aquela chamada no Instagram, pergunta, adiciona lá, a gente troca uma ideia. Nos stories também às vezes eu costumo postar algumas dicas. Ó, tá vendo? Eu achei que tava faltando e vim colocando mais alguns. Volto, daqui a pouco eu vou e volto de novo. Aí beleza, fizemos isso tudo.
quero escurecer um pouco mais. Aí eu posso vir riscando mesmo, reto. Por quê? Porque a parte de baixo ela já está preenchida, certo? Se ela já está preenchida, o meu risco não vai aparecer tanto. Também não preciso pressionar demais justamente para também não deixar o risco aparente, entendeu? Porém, vai outra dica aí também. Como é uma tinta, se eu passando assim, depois de várias camadas de tinta, essa última que eu estou passando, ela consequentemente vai ficar o quê? Mais fresca, né? Quando você acaba de passar a tinta na parede, por exemplo, ela fica um pouco mais fresca. E aí por que eu estou dizendo isso? Porque eu deixando ela mais fresca assim desse jeito, se eu for espalhar ela, ela vai espalhar melhor do que se eu, né, passar ela agora e deixar e daqui a 2 horas, sei lá, 1 hora eu mexer de novo, entendeu? Então, como eu vou vir fazendo vou dando uma suavizada nela agora, então eu venho fazendo isso daí. Por quê? Porque logo logo eu pego um cotonete limpo, vamos usar um cotonete limpo, galera, e aí eu venho espalhando a tinta com o cotonete. Não sei se o pessoal que está assistindo aí sabia, mas com a caneta Bic dá para você suavizar o desenho sim com cotonete. É um dos materiais mais bacanas assim que eu vi que funcionou, que deu um efeito legal, foi o cotonete. Com o lápis, desenho a lápis, você tem várias ferramentas, várias e várias ferramentas para fazer a mesma coisa. Mas na Bic não. Na Bic o quadro muda um pouco assim, a gente tem que se adaptar com algumas outras coisas. E consequentemente preenchendo também, né? Terminando o degradê. Outra dica, galera, desenho na Bic, pelo menos eu acredito que quanto mais contraste ele tiver, mais bonito ele fica. O que seria isso? Quanto mais escuro assim você conseguir deixar ele, lógico, né? Respeitando o degradê, sem também não manchar o desenho e virar uma coisa só. Mas assim, se você conseguir deixar ele não tão pálido, né? Que tem desenho que às vezes, principalmente no início, a gente fica com medo de graduar muita cor e acaba deixando o desenho muito pálido. Então assim, na Bic eu aconselho a gente pesa um pouquinho mais a mão, entendeu? Deixa ele um pouquinho mais escuro. Eu acredito que seu desenho vai ficar assim mais bonito, mais bem apresentável também. Ó, eu não precisaria nem estar passando essa outra mão de caneta aí não, já estava pronto, mas não. Eu acreditei que um pouco mais escuro ele ficaria um pouco mais bonito. Olha lá como é que tá ficando. Esse desenho eu fiz no lápis, fiz em 2019. Foi mais ou menos, foi no ano que eu comecei, assim, que eu voltei a desenhar, né? Olha o cotonetezinho. Aí olha lá como é que vai ser. A gente pega da parte escura e vai arrastando para onde? Para a parte clara. Olha só como é que já dá uma diferença, como é que já vai suavizando ele. Não precisa forçar muito, só fazendo movimentos circulares. A diferença talvez seja pouco olhando na câmera aqui, né? Mas pessoalmente é outra coisa. E é isso aí, galera. Mais um resultado, mais um desenho aí feito. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreve no canal, compartilha esse vídeo. Bora estudar todo dia é dia. E é isso aí. Tá aí o resultado. Qualquer dúvida chama no Instagram que a gente tenta tirar aí, beleza? Até o próximo vídeo. Valeu!